Olá, cinéfilos! Imagine estar em uma das cidades mais românticas do mundo, Paris, e de repente descobrir que por trás das luzes e do charme noturno há algo obscuro e sobrenatural à espreita. Em Um Lobisomem Americano em Paris, o terror se mistura com o humor e o romance de forma inesperada. Hoje você vai conhecer as curiosidades mais impressionantes sobre essa sequência do clássico Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Prepare-se para saber por que o filme causou tanta polêmica, como foi feito o seu visual peculiar e o que os bastidores esconderam por anos. Lançado em 1997, o longa foi dirigido por Anthony Waller e chegou com a difícil missão de suceder um verdadeiro ícone do terror moderno. Ao contrário do primeiro filme, que conquistou crítica e público pelo equilíbrio entre o horror e o humor britânico, Um Lobisomem Americano em Paris tentou modernizar a fórmula, mas acabou gerando opiniões bem divididas. O roteiro segue Andy McDermott, interpretado por Tom Everett Scott, um jovem americano que viaja pela Europa com dois amigos e acaba conhecendo Serafine, papel de Julie Delpy, uma bela e misteriosa francesa. O que ele não sabe é que Serafine carrega um segredo mortal. Ela é uma lobisomem tentando controlar sua maldição. Uma das curiosidades mais marcantes é que o filme nasceu com outra proposta. Inicialmente, o projeto seria uma refilmagem do original, mas o estúdio acabou mudando de ideia e decidiu criar uma espécie de continuação espiritual. Apesar de não ter ligação direta com a história do primeiro, há referências sutis, como o nome da mãe de Serafine, Alex Price, que é o mesmo da personagem principal de Um Lobisomem Americano em Londres. Os efeitos especiais também chamaram atenção. O longa foi um dos primeiros filmes de terror a usar computação gráfica para transformar humanos em lobisomens, uma decisão ousada para a época. O problema é que a tecnologia ainda estava engatinhando e o resultado dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram a tentativa de inovação, outros acharam que o CGI deixou o terror artificial demais. Curiosamente, o próprio diretor afirmou anos depois que preferia ter usado mais maquiagem e animatrônicos, como no filme de 1981. Outro detalhe curioso é que o longa foi filmado em locações reais de Paris, incluindo a Torre Eiffel, onde ocorre uma das cenas mais lembradas do filme, o salto suicida de Serafine, que quase mata Andy ao tentar salvá-la. Essa sequência exigiu autorização especial do governo francês e contou com dublês que realmente saltaram de parte da estrutura, algo raríssimo em produções estrangeiras filmadas na capital francesa. Julie Delpy, que interpretou Serafine, inicialmente recusou o papel. A atriz, conhecida por trabalhos mais dramáticos e românticos, hesitou em participar de um filme de terror, mas acabou aceitando por considerar o roteiro uma mistura interessante de gêneros. Já Tom Everett Scott foi escolhido após se destacar em That Thing You Do, produzido por Tom Hanks. Ele confessou em entrevistas que não gostava de filmes de terror e precisou superar o medo das cenas com os lobisomens. Durante as filmagens, houve muitos improvisos e ajustes. O diretor Anthony Waller, que também atuou em Uma Pequena Ponta, reescreveu diversas cenas enquanto o filme era rodado, tentando encontrar o tom certo entre o terror e o humor. Essa instabilidade acabou refletindo no resultado final, um filme que oscila entre o suspense sobrenatural e a comédia absurda, o que fez muitos críticos chamarem de uma montanha-russa de estilos. Mesmo assim, o filme conseguiu deixar sua marca nos anos 90. Ele foi um dos primeiros a tentar revitalizar os monstros clássicos com um estilo mais pop, trilha sonora alternativa e ritmo de videoclipe, algo que se tornaria tendência nos anos seguintes. Além disso, trouxe o conceito de uma mulher lobisomem como protagonista, algo raro no cinema da época e que mais tarde inspiraria produções como Ginger Snaps e até séries como Teen Wolf. Mas nem tudo foram flores. Os bastidores também guardam segredos e histórias curiosas que poucos conhecem, desde brigas entre a equipe, cenas censuradas, até o uso de efeitos práticos descartados. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Os bastidores de Um Lobisomem Americano em Paris foram tão curiosos quanto o próprio filme. A produção enfrentou inúmeros desafios, especialmente por tentar unir diversos países no projeto. Estados Unidos, França, Luxemburgo, Holanda e Reino Unido participaram da coprodução, o que resultou em uma mistura cultural interessante, mas também em vários desentendimentos criativos.
Cada estúdio queria que o filme seguisse um tom diferente. Alguns buscavam um terror mais sombrio, outros queriam uma comédia leve com apelo juvenil. Essa falta de consenso acabou tornando o resultado final uma verdadeira colcha de retalhos cinematográfica. Um exemplo disso é a trilha sonora. O longa apostou em músicas de bandas de rock alternativo dos anos 90, como Bush e Better Than Ezra, tentando atrair o público jovem da época. Embora a trilha tenha agradado parte da audiência, muitos fãs do original acharam que ela destoava completamente do clima do primeiro filme, que apostava em canções mais irônicas e clássicas como Blue Moon. Ainda assim, a música principal acabou virando uma das marcas registradas do longa, ajudando a consolidar a estética de terror moderno misturado com cultura pop. Outra curiosidade pouco conhecida é que várias cenas de terror mais violentas foram cortadas para garantir uma classificação indicativa mais branda. O diretor Anthony Waller afirmou que as cenas de transformação originalmente eram mais longas e detalhadas, mas o estúdio exigiu cortes por considerar o material excessivamente grotesco. Isso explica por que muitas sequências parecem abruptas, com cortes rápidos e transições incompletas. Além disso, os lobisomens em CGI foram motivo de tensão entre os animadores e o diretor. O estúdio insistia em usar efeitos digitais para modernizar o visual, mas a equipe de efeitos práticos defendia o uso de animatrônicos como no filme original. No fim, venceram os computadores, e o resultado, embora inovador para 1997, acabou datando rapidamente. Muitos críticos apontaram os lobisomens digitais como um dos pontos fracos, algo que o próprio Waller reconheceu anos depois, afirmando que o tempo e o orçamento apertado impediram um resultado mais realista. Julie Delpy, por sua vez, revelou que não gostava de algumas cenas em que sua personagem era retratada de forma sensual demais. A atriz pediu mudanças no roteiro para que Serafine fosse mais complexa, com um drama interno ligado à culpa e à herança de sua maldição. Isso acabou dando mais profundidade à personagem e diferenciando-a das típicas vítimas dos filmes de terror da época. Um fato curioso é que a mãe de Serafine, Alex Price Pigot, é uma homenagem direta à enfermeira Alex Price, interpretada por Jenny Agutter no primeiro filme. Essa ligação simbólica mostra que um lobisomem americano em Paris tentou ao menos manter o espírito de continuidade entre as duas obras, mesmo sem ser uma sequência direta. Outro ponto marcante é a cena do metrô, uma espécie de espelho da icônica perseguição no subsolo de Londres no filme de 1981. Aqui, o diretor recria o mesmo clima de tensão e claustrofobia, mas com um ritmo mais frenético e efeitos digitais. Apesar de muitos fãs acharem que o remake perdeu parte do charme prático, é inegável que a intenção foi homenagear o clássico de forma moderna. Curiosamente, a crítica foi dura, mas o público adolescente dos anos 90 abraçou o filme. Ele se tornou uma espécie de prazer culposo entre fãs do gênero, ganhando certo status cult ao longo do tempo. Muitos o consideram uma cápsula perfeita da estética dos anos 90, com humor excêntrico, trilha de rock alternativo e efeitos que hoje soam nostálgicos. Em entrevistas recentes, Tom Everett Scott contou que até hoje é reconhecido por esse papel e que o filme, apesar das falhas, abriu portas para outros projetos. Julie Delpy, por sua vez, passou a ser vista com outros olhos pela indústria americana, o que ajudou em sua carreira internacional. No fim das contas, Um Lobisomem Americano em Paris é um exemplo clássico de como a tentativa de atualizar um ícone do terror pode dividir opiniões, mas também criar sua própria identidade. Mesmo longe da genialidade do original, ele carrega uma energia divertida e caótica que reflete bem os anos 90, uma época em que o cinema de terror buscava se reinventar entre o medo e a comédia. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreva no canal Vlog Clássicos do Cinema, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários o que você acha desse filme, um clássico incompreendido ou apenas uma curiosa relíquia dos anos 90. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nossas próximas análises sobre o melhor do cinema nostálgico. Até a próxima sessão!